fazia faculdade, então eu comecei a trabalhar em 72, na Volta do Silveira, no lugar da minha mãe. Ela tirou licença e eu comecei a trabalhar lá como primeira e segunda e sétima. Era uma sala só, eu trabalhava com as duas turmas. Em 73, 74, 75 e 76. Em 77 eu vim para cá. Por 15 dias. Eu tinha feito o vestibular, eu tinha passado, então eu precisava trabalhar porque sem ganhar não podia fazer faculdade, porque a faculdade era paga. Então eles me arrumaram por 15 dias e eu me substituí uma professora por 15 dias. E desses 15 dias eu fiquei 3 anos. E até 80. Em 80 eu fui para a cidade alta e para Paracajá. Saí do concurso, eu fiz concurso na época, passei e escolhi, eu tinha uma vaga no colégio estadual e uma na Barranca. Aí eu escolhi a Barranca, né? Fiquei lá 2 anos e depois eu retornei. Na época que eu vim para cá, no caso de 77, a escola era aquela escola velha, na frente era a escola até bonitinha, era de material, e atrás eram 3 salas de madeira. Dessas 3 salas de madeira, ela tinha assim umas gretas bem grandonas. E nós tínhamos assim uns alunos bem danados. Muitas vezes eles fugiam da sala e iam embaixo da escola para ver quando os professores vinham vestidos. Era difícil, eles se escondiam embaixo para ver as calcinhas do professor. Eles eram mais em malandragem. E eu vim para cá, eu peguei uma 4ª série que ficava do lado da secretaria. A 4ª série era uma 4ª série especial. Primeiro dia, eu entrei na sala, eles pulavam carteira, e da carteira eles pulavam a janela, porque a janela era baixinha, era do lado da secretaria. Mas eu, nessas alturas do campeonato, eu não sabia que a secretaria escutava tudo que se fazia na sala. Aí eu pedia para eles silêncio, tudo, nada. E eles brigavam, um dava tapa no outro, o outro pulava a carteira, o outro pulava a janela. E eu fiquei assim bem assustada, que era o meu primeiro dia aqui. Aí fui para casa, aquele dia assim custou a passar. Assim, foi um martírio. Eu cheguei em casa, chorei. Eu disse, meu Deus, uma saída para mim, porque senão eu ia perder as aulas. Né? A professora que não sabia dar aula. Aí fui para casa, chorei. Daí naquela época não existia o conselho tutelar, não existia nada disso. Aí arrumei uma régua e fiz eu só cheguei com a régua na sala, botei em cima da mesa, eles já me olharam atravessado. Aí eles me olharam assim, curta. Aí eu peguei, aí eles começaram a bagunçar. Eu peguei a régua e bati na mesa. E gritei. E daquele dia em diante, eles começaram a me respeitar. Não cheguei a bater neles. Eu simplesmente bati na mesa. Mas eu dei um grito tão feio que eles, daquele dia em diante, eles começaram a me respeitar. Aí as aulas com eles, desde eu vim por 15 dias, que tem 3 anos. Né? E a maioria dos pais de vocês foram meus alunos. Né? Se não sei se algum até avô, né? Porque naquela época eu não saí mais daqui. Eu saí, efetivei e retornei. Né? Então, do meu retorno de efetiva, já fazem 23 anos que eu estou. Fora aqueles anos que eu vim antes. Né? O que eu me lembro assim da escola eram as turminhas boas, eram pequenas, não eram enormes, eram menores, né? Mas eles eram danados. Essa 4ª série era danada. E até hoje eu encontro eles na rua, eles me cumprimentam, a gente conversa, eles perguntam se eu lembro deles. Eu digo assim, a fisionomia eu lembro. Agora, se eles foram alunos meus aqui, ou eu trabalhei em várias escolas, não sei aqui, né? Isso eu não sei. Mas muitos assim, a fisionomia, então eu sei que o pai foi meu aluno. Eu vim na batismo deles, de 1962 a 2010. Como moro
abriram a porta do lado de fora. Então a gente já não passava mais ali por dentro, passava por fora. Tá? Aí tinham 3 salas, né? E depois era a sala grande lá nos fundos. E atrás, nessa época já tinha as 3 salas de madeira, que ficava atrás dessa sala. E a outra era que tinha o solar, o assoalho, era assim com as mesas desse tamanho assim. Tinha um pátio, aqui na usininha, era uma coisa boa, porque tinha bastante espaço, mas era tudo areia. Quais as disciplinas que o aluno do escolar estudava? Olha, matemática, ciências, história, era, como é que se diz? História, geografia, era estudos sociais, tinha educação cívica, tinha o PPT também na época. O PPT era trabalhos manuais que eles faziam, artes não existia. Tipo artesanato. Mas o artesanato é trabalhos manuais, né? Mas o nosso PPT era mais assim na área de horta, né? Eu tinha um professor que tinha, não sei se era 7º ou 8º, que trabalhava com horta. E era dentro da jardinagem, só que na época era PPT o nome. E não tinha religião e não tinha artes. Depois então veio artes e hoje em dia tem a religião também, né? Não a religião católica, mas a religião não foi. Isso. E era civismo na época. Não. Nós só tínhamos ali a quadra de esporte veio bem depois. Tá? Não é muitos anos não que nós temos a quadra de esporte. Era tudo na areia. Era campo de futebol, mas era tudo na areia. Havia merenda? Havia merenda e havia recreio. O recreio era de 20 a 30 minutos. O primário era 30 minutos. E o ginásio então era uns 20 minutos. E daí eles davam um espaço tempo. Assim, bastante recreio. Era um leite, que eles diziam que era o leite do padre. O leite era bem gostoso, né? Não era Nescau, era o Toddy mesmo, aquele Toddy bem preto. Assim, que botava um pouquinho e ele já, né? E tinha um mingau, assim, arroz, essas coisas, então daí eles faziam a merenda. Eu sei que tem a merenda porque eu vinha da faculdade direto para a escola. Então, a gente não conseguia ir em casa almoçar para vir para a escola. A gente vinha sem almoço e aqui elas guardavam a merenda que elas faziam no recreio da manhã e guardavam um pratinho, no caso, para mim, a hora que eu chegava a 1h. Aí eles ficavam com meus alunos lá, conversavam com eles, enquanto isso eu ia comer a merenda. Parafusinho, era só parafuso, não era essa massa que a gente comprava no mercado. Né? E o arroz assim também não, né? Vinha bastante arroz, não vinha galinha, essas coisas não. Depois começou a vir. Aí teve uma época que vinha bastante galinhas que a gente enchia os freezers. Só para a merenda, não para o almoço. Tá? E tinha outra, a dona Sinhada, a Denise, e uma que foi para o estadual. E uma está no Alto Feliz, a mãe do Ricardo. Ela fazia merenda aqui. Não lembro o nome dela. A mãe do Ricardo era merendeira aqui. Aí ela pediu transferência para o estadual. Isso na época de 77 para cá. Sim. Era o sinal, era uma sinetinha. Não tem aquela sinetinha que o padre usa na igreja? Era aquela sineta. Tá? Os alunos eram menos e eles escutavam, batiam aquela sineta. Até aquela sineta devia ser guardada como relíquia, né? Mas aquela confusão de construção foi perdida. Não era esse sinal que a gente tem, não. Era uma sineta que a gente batia. Que materiais os alunos traziam? Eles traziam o caderno, né? O lápis, material escolar, né? O lápis, o caderno, a bolacha. E na época, muitos, os livros eram comprados. Né? Então, não era nada ganho. A gente não ganhava o livro. Depois, eu acho que em 81, 82, ele começou a vir os livros. Mas até ali os livros eram comprados também.
E todo o material que se usava na escola também era comprado. Aí tinha os alunos da caixa. Aí aqueles pais que os alunos não tinham condições, então a escola pegava o nome, né, do pai, do aluno, mais ou menos a renda, se não tinha às vezes só para comer. Muitos pais não trabalhavam, né, porque não tinham emprego, então a escola conseguia esse material para dar para o aluno. Aí eles diziam que era o aluno da caixa, e nós aqui a maioria era da caixa. A gente colocava tipo assim, um pedacinho de madeira e colocava, a gente comprava, era tipo um pedacinho de metal, e tinha duas partezinhas. Aí molhava no tinteiro, a gente comprava tinta, aí tinha as carteiras já que tinha um local para botar, a gente molhava e ali a gente escrevia. Mas foi 1 ano, 2 só. Depois aí já começou a aparecer a caneta Bic, né? Achei o que é Bic, não sei, mas na época começou a surgir essas canetas esferográficas. Mas era complicado para a gente escrever, porque muitas vezes a gente borrava, né? Tinha que ter uma habilidade para escrever com aquela caneta de tinteiro. Eu peguei até a 4ª série. Depois já, quando foi para a 5ª série, no caso já não se usava mais a caneta de tinteiro. Você lembra dos professores? Da minha época, sim. Quando eu cheguei aqui, a diretora era a dona Marcelina, né? E hoje ela trabalha, é voluntária lá na GELEI. Ela atende os professores aposentados, para fazer cadastramento, para conversar, ela ainda atende. Quando eu cheguei aqui era ela. Tinha a secretária, que era a Sônia Maciel. A Lourdes Maciel trabalhava, na época, eu não lembro se era a 4ª série, mas ela tinha 2 turmas. Tinha a Soninha, que é cabeleireira, então ela trabalhava com a 3ª série. Tinha a Fanny, mas não era efetiva, ela era a CT na época, ela era contratada. Tinha a dona Vilma, a Neuci, a Lurdinha, tinha o João Batista, né, professor de educação física, tinha a Simone, né, a Simone é professora de educação física feliz ainda hoje. Quem mais? Tinha a Wanda, tinha a mãe da Joyce, a Edir, né, e a Dona Ermi. Esses são os professores assim que eu me lembro mais deles. E tinha a Dona Tereza, né, a mulher de Soneco, também trabalhava aqui na época, a Adelina, e tinha mais aquela loira que perdeu o filho com câncer, que trabalhava na Caixa Econômica. Eles, alunos, bastante, né? Principalmente aqueles que vêm de universidade. Mas assim, nomes assim, bem complicados. As associações escolares, qual são as associações? Na época tinha associações, tinha a APP, né? E tinha o Grêmio Estudantil. Esses dois universos. Qual são as associações? Qual são as associações? Já, do Grêmio Estudantil, né? A gente fazia eleição, né? Com os alunos. Eles se encarregavam, assim, principalmente das atividades cívicas, por exemplo, assim, festa, até para pedir, como se diz, alguma coisa para a festa junina. Eles estavam sempre em função. E eles cuidavam mais, assim, dos alunos. Eles nos ajudavam na escola. Olha, eles colocavam milho no chão, né? E a criança que incomodava e tal, eles botavam ajoelhado no milho. Mas essa época eu não peguei. E também tinha uns que batiam na mão, né? Com régua e tal. Mas na época que eu cheguei aqui, isso já não existia mais. Existia, mas não também conhecimento. Não, se só de brigar, de sovar mesmo. Nesse período cantava hino e as terras ceboleiras. Exato. Todo dia, né? E também, claro, mais perto da Semana da Pátria, setembro. Mas na sala de aula os professores trabalhavam o hino. Então eles passavam para os alunos, né? Geralmente tinham os caderninhos que vinham com o hino atrás. Então eles cantavam com os alunos na sala de aula. Então,
e quando vinha a época de setembro, um mês antes, aí ele fazia o hasteamento e o arqueamento da bandeira. Mas a maioria era feito na sala de aula, tá? Os professores passavam como tarefa. Então eles estudavam como uma tarefa, como uma atividade dentro da sala de aula. Então todos sabiam cantar o hino nacional. Hoje em dia é a minoria, né? Infelizmente. Havia aulas de sábado? Havia. 8 às 10. E das 10 ao meio-dia era o professor. Então já se trabalhava aos sábados. À tarde não, era só no período da manhã, era dividido. Vinha tantas turmas de manhã, das 8 às 10, e outras turmas vinham das 10 ao meio-dia. Os alunos eram expulsos. Olha, nunca acontecia de expulsar. A gente conversava, né, fizeram um acordo. Os alunos eram mais flexíveis. Eles respeitavam mais os professores. Eles não eram de enfrentar. Então, se acontecia alguma coisa errada, geralmente a gente conversava, chamava os pais e entrava no consenso, mas esses alunos não eram expulsos. O que você lembra da escola básica? Eu lembro do azul e branco, tá? Não tinha o logotipo da escola, né? Aquela partezinha assim. Isso aí eu acho que foi no tempo da Marli, que foi feito uma gincana. Foi na época da Marli. Mas pouco mesmo, acho que faz o quê? Em 86, por aqui, que surgiu o logotipo da escola. Mas na época era só a camiseta branca e a